Os jogadores estão desanimados com essa questão do salário atrasado? Sim, não só pela questão do salário, pela bagunça institucional do clube desde a saída do Ramon e do Emiliano. Em momento algum dessa temporada, o Memphis ajudou. O Memphis, ele muito mais hoje está atrapalhando o Corinthians do que ajudando. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informa. E agora vamos ver o que a imprensa falou, né, da derrota do Timão no Clássico Paulista ali. Acabou sendo derrotado pelo São Paulo, 2 para o São Paulo, 0 para o Timão. O Corinthians bem abaixo daquilo que se espera. Ainda teve a polêmica com o Memphis, né, que foi substituído ainda no intervalo, nem voltou para o segundo tempo. E é isso que vamos acompanhar a partir de agora, tudo que o Sormani e companhia falaram sobre mais uma derrota do Corinthians, infelizmente dessa vez no Clássico. Não jogou bem e olha, muitas críticas ao técnico Dorival Júnior e também aos jogadores que estão fazendo um corpo mole danado, e o Corinthians com um elenco bem limitado. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Muitas informações sobre o Timão. No Morumbi lotado, num clássico, e deu pra ver na entrada dele no campo. Qual foi o público? Foram É bom o público, peraí. Ó, 30 Não, e pouco, eu foi acho. não 30? 40? Um pouco mais, Vamos vou caçar pegar o isso aí. público aqui, ó. E aí, Pouco não é tão bom, hein, Danilo, Não, no acho Morumbi. que foi, cara. não, É 30 porque tava muito 65 frio. mil? Parecia uma- É metade tava do frio estádio. 9 horas da noite no sábado. Não, não é. 47.964. é legal. 47 é legal. Então, um público muito bom, então, para um sábado à noite, com o frio que tava, São Paulino foi. Tudo é desculpa. O trânsito, sábado à noite, está fazendo frio. A tia da esquina ficou lá, faleceu. Sempre é desculpa no estádio. E o Baita Crespo, jogo, gente. Baita Olha. jogo, baita jogo. O Crespo entrou em campo já motivado, porque você vê ele, no rostinho dele ali, ele estava empolgado com esse jogo. E o São Paulo que vinha Nossa. Olha o de Félix 2 Torres, jogos, pelo né, amor de Deus. complicadíssimos, né, no retorno contra o Flamengo, depois contra o Bragantino, times que estão disputando ali na parte superior da tabela, pega um Corinthians e logo no início já perde o Enzo Dias, né? Nem começou. O Enzo Dias teve um problema estomacal e foi um problema. Eu falei, ixi, vai entrar com o Wendel. O Wendel não vem fazendo um grande trabalho no São Paulo ainda, mas demonstrou ali até no segundo gol uma boa jogada e serviu o Luciano. São Paulo fez um ótimo jogo, podia ter feito mais ainda, podia ter ganho uma partida, podia ter feito 3, 4 em cima do Corinthians e mostrou alma, né? O que o São Paulo não queria. Mostrou alma, né, em casa, num clássico, e ficou provado no final do jogo com a comemoração dos jogadores, né? Ganhar um jogo em casa é mais do que obrigação. Ganhar um clássico contra o Corinthians, depois de 2 jogos complicados, o pessoal comemorou bastante, mostrando que eles estavam muito afim dessa vitória, estavam precisando desse jogo. E o São Paulo teve também no jogo a perda do Oscar. Mais uma Se lesão, machucou, né? mais uma lesão impressionante. Se fosse o Neymar. Se fosse o Ele Neymar. foi uma... Mas nesse caso aí foi uma infelicidade mesmo, né? Ele acaba numa dividida Não ali, foi pênalti, caindo- não, senhor mano? Você viu? Lembra do lance? Não. Vou lembrar. Foi uma disputa Essa ali. lesão é a zaga. mesma do que o Yuri sofreu contra o Galo há 2 meses, salvo Na- engano. A fratura numa Fratura na vértebra. vértebra. ali. Exatamente. E aí de São 5 pelo a menos 8 2 meses semanas, ali. por Vai aí. ser 2 vai meses de ter recuperação. um bom período aí, uma perda importante, porque é o Oscar, né? Um craque. E mais um que fica fora. Nossa, E dessa olha. vez parece que a diretoria do São Paulo, departamento médico, aprenderam e já logo de cara já deram um diagnóstico, já mandaram pro torcedor, ó, tanto tempo fora, aconteceu isso, porque senão ia acontecer que nem o Lucas. O Lucas se machucou em março contra o Palmeiras, foi se arrastando, ninguém tinha informação e começaram as cobranças. Então, ótimo jogo do São Paulo, ótima vitória, jogo importantíssimo, tira o São Paulo da zona de perigo ali de baixo a princípio. O São Paulo pega agora o Juventude fora de casa, jogo que dá para ganhar também fora de casa, tem que ganhar fora de casa. Foram antes da parada do Mundial, em que ele joga improvisado como lateral direito, ele tinha ido bem. Vou perguntar uma coisa pra você. O Dorival argumenta isso com Você razão. que acompanha o Corinthians, tem todas as informações aí que o jornalista tem que ter a respeito do clube que ele cobre. Os jogadores estão desanimados com essa questão do salário atrasado? Sim, não só pela questão do salário, pela bagunça institucional do clube desde a saída do Ramon e do Emiliano, né? Porque perdeu-se aquela segurança que se tinha ali construída na reta final da temporada do ano passado. Quando, de fato, esse elenco foi montado, né? O elenco foi montado no meio do ano.
apesar do Garro ter sido contratado ali no começo, mas a O espinha Barro e dorsal... o Hugo vieram no começo, mas depois Carrijo... Não, o Hugo ele chega no Ah, é na meio metade também. do ano, tá certo. É praticamente a Mas o espinha dorsal. Carrijo, o Hugo, o Martinez, O Memphis... eles chegam todos na metade Essa do ano. turma chega tudo na metade do ano. E é quando o André Ramalho, que na reta final do ano passado também tinha sido o principal zagueiro do time, essa turma toda chega no meio do ano. Ali deu um encaixe que passou uma segurança pro elenco, para todo mundo, de que, e em meio a tudo isso, aquietou a história do impeachment, né, do Augusto naquela reta final. Então tudo convergiu ali para uma situação um pouco mais pacífica do ambiente. Na virada do ano, ruiu tudo. E acho que o primeiro episódio que faz ruir, e o que me deixa incomodado, são associações, né, do que acontece fora e dentro de campo, com a atuação do Memphis. O Memphis talvez seja o jogador mais decepcionante nesse clássico. Pela postura, vocês falaram do Félix, né, o Carrijo, como estava andando em campo. O Memphis também andando em campo, não ganhou nenhuma disputa. E se você for pegar o histórico dessa temporada, o Memphis muito importante na reta final do ano passado. É o grande responsável, na minha opinião, pelo Corinthians não ter sido rebaixado e ter engatado uma sequência que classificou para a Libertadores. Mas aí esse mesmo Memphis, que não joga nada na Libertadores e na Sul-Americana, nas duas campanhas vexatórias do Corinthians, ele ocasiona a primeira confusão de elenco ainda na pré-temporada, quando ele faz a exigência da camisa 10, que é bem verdade que a diretoria permitiu ali naquela história do contrato, né? mas não precisava. Uma coisa é o Memphis exigir isso quando ele assina com o Corinthians, não conhecendo nada do Corinthians, nada dos companheiros dele. Outra coisa é depois ele conhecendo o Garro, entendendo a parceria que ele construiu com o Garro. Se o Memphis jogou muito bem na reta final do ano passado, isso deve muito à parceria com o Garro. E aí ele exigia essa camisa, foi um climão, precisou um monte de funcionários de diferentes departamentos lá do clube se desdobrarem para fazer ali o Garro entender isso não virar uma crise maior do que já foi. Então, em momento algum dessa temporada, o Memphis ajudou. O Memphis, ele muito mais hoje está atrapalhando o Corinthians do que ajudando. E isso acho que pesa no clima também, junto com essa questão salarial. Aliás, a questão salarial do Corinthians é problemática muito em função do salário que o Memphis ganha, que joga a folha salarial do Corinthians lá pra lua. O Memphis tem o maior salário do futebol brasileiro hoje. E ele não entrega isso. Ele tem um bom número de assistências, beleza. Mas não justifica o gasto que o Corinthians tem com ele, não justifica a expectativa que se tem. Pô, no sábado, o camisa 10 da seleção holandesa, o maior artilheiro da história da seleção holandesa, foi substituído no intervalo para a entrada do Guinegão. E não dá para reclamar, porque foi uma substituição justa, diante do que ele não entregou no primeiro tempo. Ele não ficou no banco, né? É o seguinte, não fica no banco de reservas. O desempenho dele, um cara desse não está acostumado com o salário atrasado. Sim, é uma bagunça. O cara é Europa. A maior preocupação que o elenco do Corinthians tinha na final do ano passado era realmente com a questão mais até do salário, ainda que uma coisa esteja associada à outra, com a estabilidade política do clube. Não que o Augusto seja um personagem muito importante ali para os jogadores. É o Fabinho Soldado que é considerado o presidente para os jogadores. Mas essa instabilidade política, ela gera a instabilidade financeira. Então, os jogadores eles têm essa consciência de que uma coisa vai levando a outra num efeito dominó. Então, o caos político hoje, que gera esse caos financeiro, isso faz o grupo ficar completamente inseguro. E aí, em meio a isso, você ainda tem situações como a do Memphis, que é quem ganha o maior salário, e aí o Corinthians está devendo para o Memphis, está devendo para todo mundo. E o Memphis, semana passada, não foi treinar, sem avisar ninguém. Pô, por que os outros jogadores que também não estão recebendo não podem, então, não treinar? Tanto que o clube obrigou o Memphis a ir lá pedir desculpa. Não foi exatamente um pedido de desculpa, mas obrigou o Memphis a ir conversar com o elenco e se explicar com o elenco. Então, hoje, o Memphis, que era um cara que agregava muito no final do... Eu tô personificando no Memphis porque eu acho que é o que melhor explica essa situação. Um cara que agregava muito na reta final do ano passado no grupo, hoje é o cara que não agrega. É o cara que eu acho que mais desmotiva o restante ali, sabe? Porque ele tá desmotivado. Sim, totalmente. E não tem o clássico. 2025 perder quarta-feira pro Cruzeiro. Ele não fez um gol em clássico. Não, né? fez, nunca fez. Nunca fez um gol no Santos. A única verdade, coisa São decente Paulo, que ele fez essa São Paulo. temporada Ele foram as jogou bem assistências contra o Palmeiras no Paulista. É. Não, contra o Santos também. Ele deu aquela assistência de cabeça Também. com o Yuri Alberto. Mas ele não Também. fez Mas nenhum ele fez gol. nenhum Um gol golaço, ainda. aliás. O Dorival corre risco. Corre. O que é absurdo. Porque você olhar a tabela do... Cruzeiro. Pelo que o Corinthians estava jogando já antes da paralisação do Mundial, você olhar a tabela dos jogos seguintes que o Corinthians tinha, a começar pelo Bragantino, o Corinthians não era favorito contra ninguém. E sabe-se lá Deus como ganhou do Ceará, porque também não era pra ter ganhado. Então era pra ter perdido do Bragantino como perdeu, era pra ter perdido do Ceará lá no Castelão, porque o Corinthians sempre perde no Castelão, era pra ter perdido no Morumbi, porque sempre perde no Morumbi. E vai pegar o Cruzeiro no melhor momento do Cruzeiro dos últimos 5 anos. Mas uma vitória Vamos- muda completamente. Em casa, Muda, né? muda. Mas Em o que eu casa. quero dizer é, diante do que a gente percebe de mobilização do elenco para os jogos,
essa falta de energia que o elenco mostrou no clássico contra o São Paulo, nada indica que aí contra o Cruzeiro e Itaquera vai ter uma puta de uma mobilização e a chave vai virar. Nada indica. Inclusive, vamos E aí fazer o Dorival corre risco. Vamos fazer o seguinte, tem superchat também, e o Romero perdeu gols claros contra o Red Bull Bragantino e São Paulo. A gente vai falar mais sobre isso. Me sente muito a falta do Yuri. Muito. Tem o Léo Gomes falando como é bom ter um técnico, e tem quem dizia que não dava pra melhorar, os Beldia tirava leite de pedra, elenco não é curto, tem opções mesmo com lesões. São Paulo tem um time, desperdiçou um ano com técnicos amadores. Perfeito. Concordo também. Outra Perfeito. discussão, Concorda? né? Concordo Eu também. também. Aliás, Joãozinho, se a gente puder lançar então uma enquete para os corintianos que estão assistindo a gente, se eles acham que o Dorival deve continuar no Corinthians ou não, porque, né, informações que chegam aqui, o Dorival já tá balançando no cargo, já pode ter esse movimento, o Faraldo pode inclusive falar melhor. Essa questão sobre isso. do Vojvoda ter ficado livre no mercado mexeu muito internamente lá. Porque é um nome que, das gestões anteriores, já agradava muito o Corinthians e já recusou o Corinthians algumas vezes. Mas agora livre no mercado, A ressurge sequência, a Faraldo, expectativa. é Cruzeiro, Cruzeiro, meio de semana, aí no final aí de semana... Botafogo no final de semana E fora. Palmeiras. e Palmeiras E pela Copa do Palmeiras. Brasil. Então, assim, o que Como é que eu citei... resiste? 3 jogos que, se perder, não é, É nada normal. de outro mundo. É normal. Mas não só esses 3, os 3 anteriores também, apesar de ter ganhado do Não, Ceará. o Bragantino em casa, tendência... não acho. Mas, não, o normal não é. Porque a gente fala, Bragantino, pô, Bragantino. Mas Mas esse perdeu pra Bragantino. Vitória, pô. Mas esse Bragantino tá jogando muito mais bola que o Corinthians no brasileiro. Ah, nada. Entendeu? Esse é o ponto. Hoje Rolou. o Corinthians ele vai ser favorito se ele pegar o Vitória. Olha lá. O Vitória, o Juventude e o Sport. Qualquer outro confronto, ou o Corinthians joga de igual pra igual, ou o Corinthians é azarão hoje com a bola que tá jogando. O que gera essa pressão em cima do Dorival. Era para o time estar jogando mais. Só que é um time que, segundo o próprio Dorival, é muito refém dos 3 principais jogadores. Meus amigos, essa é uma realidade, né? É difícil porque a gente que torce quer que o time vença todas, né? Que torce para que faça boas atuações, que dê felicidade ao torcedor, né? Porém, o Corinthians realmente tem um time muito limitado quando você vê o time que entra em campo e as reposições são muito fracas mesmo. Infelizmente, acaba ali deixando o Corinthians numa situação bem adversa, né? Não tem opções quando você olha para o banco. E aí o treinador também não coopera, demitiram o Ramon Dias na busca de um treinador melhor que é o Dorival. O Dorival também até agora não está conseguindo fazer absolutamente nada que seja superior ao que fazia pelo menos ali o Ramon e seu filho. E aí fica naquelas, né? Mereceu demitir, porque demitiu, sabe? O Memphis também acabou sendo um dos grandes culpados pela demissão do Ramon Dias, depois daquela declaração que ele deu, né? Então, consequentemente, vem arrumando novos problemas, nem voltou pro segundo tempo, não gostou nada. E é isso, por enquanto essas são as atualizações. Timão aí se prepara porque tem um jogo duríssimo, como já foi comentado na próxima rodada. Deixa o like, inscreva-se para não perder nada. Daqui a pouco voltaremos com muito mais informações repercutindo o dia a dia do Timão e também o que esperar para as próximas rodadas. Obrigado a todos, valeu!